Olá, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao estudo da fisiologia humana, nós vamos ver o sistema respiratório agora, tá? A anatomia e a fisiologia do sistema respiratório. Vamos lá. Ora, o sistema respiratório, ele é formado por um conjunto de órgãos por onde passa o ar, né? Contendo o oxigênio que vai circular pelo organismo e esse ar vai voltar em forma de gás carbônico para sair do corpo, ou seja, o sistema respiratório é responsável pela troca de gases no nosso organismo. Aqui são as estruturas do sistema respiratório. Vamos lá. Primeiro, o nariz, depois as fossas nasais, seguindo pela faringe, a laringe, a traqueia, que é esse tubo, brônquios, bronquíolos e, por último, os alvéolos pulmonares. Brônquios e bronquíolos, aliás, bronquíolos e alvéolos estão estruturas que formam nossos pulmões, no qual nós temos dois, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Só lembrando aqui que eu falei na semana passada sobre o sistema digestório, e lá falava de uma estrutura que era comum ao sistema respiratório também. Talvez vocês não lembrem, mas eu vou lembrar vocês aqui agora. Ele se chama de faringe. A faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto sistema respiratório. Bom, o nariz, juntamente com as fossas nasais, eles são responsáveis por captar, filtrar e umedecer o ar que nós inspiramos, tá? Além do que, ele possui pequenos pelos que funcionam como um filtro que impede a passagem de pequenas sujeiras, de micro-organismos para as fossas nasais e consequentemente, para os pulmões, tá? Então, a função das fossas nasais é filtrar, umedecer o ar inspirado. Bom, a meleca é a produção dessas pequenas partículas, né? Elas são produzidas a partir dessa barreira que esses microcílios dentro dessa mucosa nasal são formados. Então, a partir disso, é formada essa estrutura que a gente chama de meleca, né? A secreção produzida nas fossas nasais, que funciona como uma barreira contra a entrada de micro-organismos e impurezas, impedindo que elas cheguem aos pulmões. O nariz, no teto das fossas nasais existem as células sensoriais, responsáveis pelo sentido e pelo olfato. A faringe, é isso aqui que a gente está observando, essa estrutura aqui, tá? A setinha vermelha é a laringe, tá? A laringe é o canal comum ao sistema digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. Aqui, ó. Aqui a laringe, boca e fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe, que a gente vai ver logo em seguida. Aqui a laringe. A laringe é um tubo formado por peças de cartilagem que comunica a faringe com a traqueia. É essa estrutura que a gente está vendo aqui de frente, que tem essa proeminência. Nos meninos ela é mais visível, que a gente chama de pombo de Adão, né? E a laringe, ela é o órgão fonador, é o órgão da fala. Seguindo, vamos ver aqui mais aproximadamente, tá? Bom, na entrada da laringe existe uma estrutura de cartilagem denominada de epiglote, que funciona como uma porta. Ora, nós vimos lá no sistema digestório que a epiglote, ela fecha a glote, tá? A glote é o canal de entrada da traqueia.
Para que isso ocorre? Para evitar que alimentos passem para o canal que não deve entrar, obviamente, para ir para os pulmões. Quando isso ocorre, quando alguém está com muita pressa de se alimentar, que acaba resíduos de alimento vão para a traqueia, imediatamente nós temos a defesa do nosso organismo, que é a tosse, tá? Para evitar esse engasgo, que pode até levar o indivíduo à morte. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. Essa estrutura que a gente está vendo aqui em destaque é a epiglote, e essa abertura aqui se chama glote. Continuando. Bom, como eu havia falado lá na frente, eu falei do som, da fala. Então, é na laringe, desculpa, é na faringe que nós temos o epitélio que reveste, cheio de, são as pregas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. O órgão fonador. Não se fala cordas vocais, se fala pregas vocais. Aqui, em vivo, nós temos as pregas vocais, antes chamadas de cordas vocais, e aqui a epiglote. Mais uma vez, para observar as pregas vocais, quando está aberto para a passagem do ar, e dá para observar aqui a traqueia, que é o que nós vamos ver agora. A traqueia é esse tubo longo aqui, de mais ou menos 10 centímetros, tá? As paredes, elas são reforçadas por anéis cartilaginosos e aqui ao final se bifurca em 2 brônquios. E na porção final vai penetrar nos pulmões. A traqueia, ela tem seu epitélio, a parte interna, revestida por muco ciliar, tá? Que adere à partícula de poeira e bactérias presentes no ar inalado. São posteriormente varridas para fora, graças ao movimento desses cílios, e engolidas ou expelidas, mais provavelmente engolidas. A porção final são os pulmões. A gente falou de traqueia, e logo em seguida nós temos os brônquios. Ela se bifurca em 2 brônquios. E os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, eles já fazem formar a estrutura dos pulmões. Tá? Nós temos 2 pulmões, o direito e o esquerdo. É um órgão esponjoso, tem cerca de 25 centímetros de comprimento, e é formado por a estrutura dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Nos pulmões, os brônquios ramificam-se, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. Os alvéolos pulmonares estão em cada bronquíolo, né, que termina em pequenas bolsas denominadas alvéolos. Esses alvéolos aqui, ó, aqui nós temos o bronquíolo, e no final, os alvéolos pulmonares. Notem que essa é uma parte aumentada aqui de um pedacinho só do pulmão, tá? Então, é nesses sacos aqui que ocorre um processo muito importante que nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Bom, diafragma, tá? Cada base do pulmão é movida por esse músculo, por essa base, né? A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, que é um órgão músculo membranoso que separa o tórax do abdômen, promovendo os movimentos respiratórios. Então, quem é responsável pelos movimentos respiratórios é o diafragma. Tá? Ele que permite o movimento de entrada e saída de ar. Bom, então a respiração nada mais é do que um mecanismo de entrada e saída de ar através dos pulmões e das vias aéreas. Função do sistema respiratório. A tinha falado lá na frente, troca de gases, né? Realiza a troca gasosa, ou seja, levar oxigênio, o O2,
as células e eliminar o dióxido de carbono, o CO2, produzido por elas, tá? Pelo metabolismo. Então, aqui nós temos um exemplo, a figura de dois pulmões, né? O coração centralizado mais ao meio, na parte superior, não está bem localizado. E aqui é para ver aqui os alvéolos pulmonares. E aqui é onde ocorrem as trocas gasosas. Bom, entendendo o funcionamento do sistema respiratório. A maioria das células do nosso corpo utilizam o oxigênio como combustível para a produção de energia. Esse processo tem como resultado, no resultado final, a liberação de gás carbônico. O excesso de CO2 tem efeito tóxico em nosso corpo. Por essa razão, ele deve ser eliminado. Isso é feito de forma rápida e eficiente pelo nosso sistema respiratório. Existem dois movimentos respiratórios, que é a inspiração, é quando você põe o ar para dentro, por uma diferença de pressão, né? A inspiração promove a entrada de ar nos pulmões. Ela ocorre graças à contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. Os músculos intercostais, eles estão localizados entre as costelas, tá? O diafragma abaixa e as costelas elevam-se, promovendo o aumento da caixa torácica, com consequente redução da pressão interna em relação à externa. Então, com isso, força o ar a entrar nos pulmões. Na figura ao lado aqui, nós estamos vendo aqui a entrada do ar, as costelas se expandem e o diafragma abaixa. E com isso, força a entrada do ar, por diferença de pressão. Geralmente a pressão, ela segue no sentido da maior pressão para o sentido de menor pressão. Tá? A expiração é um movimento contrário, é a saída do ar dos pulmões, que dá-se pelo relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma eleva-se e as costelas abaixam, o que diminui o volume da caixa torácica, com consequente aumento de pressão interna, forçando o ar a sair dos pulmões. Nesse sentido. Então, dois movimentos respiratórios básicos, a inspiração e a expiração. O ar percorre toda a via aérea até os alvéolos pulmonares, onde inicia a troca de oxigênio e gás carbônico entre o ar e os tecidos. Essa troca gasosa tem nome, então anotem, é importante. Hematose é o processo de troca de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos pulmonares e o sangue, tá? Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, enquanto o gás carbônico é liberado para o ar. Ora, hemácias são as nossas células sanguíneas, as nossas células vermelhas, que estão representadas nesta figura ao lado. Observem aqui na figura a entrada de gás carbônico e a saída, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico por difusão, tá? Consequentemente, o oxigênio cai na corrente sanguínea e é levado pelas hemácias, porque esse oxigênio se alia à proteína, o pigmento vermelho do sangue, que é a hemoglobina, e forma um composto chamado oxihemoglobina. Do contrário, o gás carbônico se alia à hemoglobina e forma um composto chamado de carboxihemoglobina, no qual ele vai ser eliminado aqui nos alvéolos pulmonares. A gente vai fazer essas trocas. Ao mesmo tempo que o oxigênio entra, o gás carbônico sai. Bom, o transporte de oxigênio no sangue é feito através da hemoglobina,
tá? Eu já havia falado isso antes, que é uma proteína encontrada nas hemácias, o pigmento vermelho. Cada molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. Nós temos aqui o corte de uma artéria aqui, tá? De um vaso, onde nós estamos vendo quem? As hemácias. As hemácias são essas células vermelhas que são anucleadas. E essa estrutura aqui é uma estrutura da molécula da hemoglobina. Logo, nós estamos vendo aqui a estrutura do oxigênio se ligando a 4 moléculas de O2. As hemácias, elas também são conhecidas como eritrócitos. As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue e contêm a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos. E também transporta o gás carbônico dos tecidos para as células que vão ser trocadas lá nos alvéolos. Bom, todo esse gás carbônico eliminado pela respiração será novamente transformado em oxigênio através de um processo realizado pelas plantas verdes, um processo que todos nós conhecemos, que é a fotossíntese, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. A atividade vai estar disponível daqui a pouco. Beijo, gente. Tchau.